E aí, pessoal, tudo bem? Tá no ar mais um episódio do Corrida Consciência. Eu sou o Bruno Bruzin. E eu sou o Diego Fernandes. E o episódio de hoje, Diegão, é aquele que a galera gosta muito. Perguntas e respostas. Muito bem. Perguntas e respostas. Eu particularmente gosto bastante também, para ser bem sincero, viu, Diegão? Porque a gente fala de três, quatro, às vezes cinco temas diferentes no mesmo episódio. Eu acho legal. Sim. É legal, fica mais curtinho, né? Acho que as pessoas têm mais. A gente vai levar mais conhecimento aqui de uma vez, assim. É bacana, assim. E às vezes até dessas perguntas e respostas pode acabar aprofundando mais um outro episódio. É sempre muito válido, né? Com certeza. Então, vamos lá para a gente não perder muito tempo e ver se a gente consegue fazer as cinco hoje. Boa. É, Primeira pergunta. Meninos, né? Obrigado pelo meninos. Nossa, eu também. Eu Garotos. vou 40, não vou nem falar nada, mas eu vou 40. Ixi, então eu tô indo pros 38 também, Brunão. Tá tenso o negócio, hein? Mas você parece, eu não, né? Eu tenho rostinho de 30 ainda. Então vamos lá, meninos. Deus Meninos, tá vendo. por que a umidade do ar pode atrapalhar a corrida, Diegão? O famoso ponto de orvalho, né? Nossa, cara, muito, né? Muito. Pode atrapalhar e atrapalhar demais. Às vezes tem. Eu já vi isso acontecer em prova, Brunão. Cara, eu não sei nem se eu comentei com você uma. A gente já comentou aqui. Teve uma prova da Atenas, aquela de outubro. Meu, o pessoal tava treinando muito bem. Atenas aqui, o nome da Atenas São Paulo, tá? Não é Atenas, é Atenas com H. E o pessoal tava treinando muito forte para fazer essa meia maratona e, cara, a maioria, e a prova é toda plana, né? E a maioria É, quebrou, não conseguiu fazer o tempo que estava buscando. E aí depois a gente começou a olhar mais a fundo, assim, era um dia que tinha chovido no começo da manhã, tava muito úmido, e foi isso aí. Tipo, o pessoal quebrou por conta realmente da umidade. E a gente vai explicar um pouco sobre por que que a umidade do ar, umidade relativa do ar mais alta pode atrapalhar, assim, o seu desempenho, né? de fato, Diegão, assim, em São Paulo ainda, o pessoal deu azar, né? Porque em São Paulo, capital, é difícil, né? Você vê o tempo muito úmido. Algumas cidades do interior já é mais normal, em cidades Praia, né? litorâneas também, Isso. isso. O pior lugar onde eu fui no Brasil com umidade do ar foi Belém do Pará. Nossa. Parece que está numa panela de pressão, então você transpira, né? Para que serve o suor, né? Para Isso, tentar esse é equilibrar a o... temperatura corporal. Então Isso. você transpira e parece que não está dando efeito nenhum, porque é como se tivesse uma panela de pressão com ar úmido e quente em cima da sua pele. Aqui nos Emirados é muito normal. Em Alain, onde eu moro, não, porque é um pouco mais interior, mas às vezes a gente vai jogar Abu Dhabi, Dubai, nossa, é uma umidade que só de sair do ônibus, quando a gente chega lá, eu já começo a suar, assim, sabe? Imediatamente. É algo que pode atrapalhar muito. Só que algumas pessoas nunca sofreram de fato essa sensação da umidade, né? Mas quem já sentiu, digam, É sabe que é que puxado. Exato, e aí você bateu num ponto legal, né? Que tem muito da questão individual, né? Até nisso, né? Tem a individualidade biológica. Um outro dia, uma aluna também que corre super bem, falou, nossa, Diego, hoje eu não rendi nada, não sei o quê, poxa, eu tô chateada. Aí ela foi, a gente começou a conversar e ela entrou em alguns grupos que ela tem lá de corrida, e falou, o pessoal também não tinha ido bem naquele dia. E era justamente isso, né? Tava uma umidade muito alta. Isso acabou atrapalhando o desempenho dela. Mas quando a gente fala de umidade do ar, por que que atrapalha tanto? Porque não é só quando a gente, a transpiração, né, é a termorregulação que a gente fala. A gente tem que ter uma temperatura corporal, tem aquela temperatura corporal média. E quando a gente começa a entrar em atividade, nossa temperatura tende a aumentar e o corpo começa a liberar lá o suor para você baixar essa temperatura. E como que baixa, né, Brunão? É através da evaporação. Você está correndo, está Isso. batendo aquele vento e está diminuindo a temperatura. Quando tem muita água no ar, você está liberando água, tem muita água no ar.
não consegue fazer essa evaporação. Então você começa a suar mais, aumenta a sua sudorese e você não consegue evaporar. Por isso que você não reduz a sua temperatura e isso começa a virar um caos, né? Porque você vai beber mais água, aumenta a O quantidade de motor água. aquece. E aí e você não tá tomando, nesse suor também tá saindo eletrólitos. Você não equilibra os eletrólitos, aí você entra em fadiga mais rápido e começa a virar um caos no seu corpo, né? Já tem estudos que mostram, Diegão, que eu não vou lembrar exatamente agora o percentual, mas se eu não me engano são 5%, 2 a 5%, alguma coisa assim, de desidratação já é o suficiente para ter uma queda significativa na performance. Então, quando a gente treina sem umidade, só de estar treinando, a gente está transpirando, perdendo água, se a gente não repõe, a gente vai começar a perder performance. Já tem o cansaço, né? Que obviamente faz a gente perder performance, que a gente não é uma máquina. Mas se a gente não hidrata, a gente perde mais ainda. Então acho É, que é importante tem ressaltar aquela, isso também. sim, aquela questão sanguínea, né? O sangue vai ficando mais viscoso, né? E tem mais dificuldade para passar para circular no corpo, né? E a água tem esse papel muito importante, né? De diminuir essa viscosidade também do sangue, né? Porque imagina, Boa. imagina ela tem um cano, está passando um negócio que está difícil de passar ali. O que que acontece? A bomba, né? O coração tem que fazer mais força, né? Tua frequência cardíaca também acaba elevando. Isso te leva à fadiga, né? Não tem muito o que fazer, né? É Muito isso aí. bom. Acho Boa. que tá bem respondido aí, né? Tá bem Termorregulação. respondido. Se você Mais do que vê bem. lá no dia que você vai fazer o seu treino, você vê que a umidade do ar tá mais alta, que tá o ponto de orvalho lá, que o ponto de orvalho ele é a temperatura no qual o ar fica mais saturado, com mais vapor de água, né? E ele começa a condensar. Então, se você vê esse tipo de coisa e você perceber que naquele dia a tua performance não foi tão boa, é, saiba que tem uma explicação, né? Que é exatamente essa de você vai ter que levar um pouquinho mais de água, talvez, vai ter que levar lá uns eletrólitos a mais. Naquele dia, você vai ter que mudar alguma coisa no seu treino para conseguir manter o mínimo da sua performance. Porque às vezes a pessoa Boa. tá, né, Bruno? Às vezes a pessoa tá acostumada ali a tomar, sei lá, meio litro de água durante o treino. Talvez você vai ter que tomar um pouquinho mais esse dia. E é bom já planejar isso, já pensar isso. Boa. Isso aí, Diegão. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, bora. Manda bala aí. Pô, isso aqui saiu até no grupo da Best Run, que foi super legal, que deu uma discussão bacana lá no grupo entre os alunos, né? O que vocês fazem quando é dia de treino e o dia tá com aquela cara de chuva, Brunão? Tipo, tem um risco de chover, mas pode ser que não chova também, né? Como é que vocês fazem? Eu achei muito interessante essa pergunta, cara. Para mim, a resposta é simples, Diegão. Você é de açúcar? Se for, fica em Ah! casa. Não, brincadeira, não é bem assim. É, e foi muito legal mesmo, de fato, o debate, Diegão, lá no grupo. Algumas pessoas vão sair na chuva, mas a grande maioria não vai. Se tiver chovendo já, óbvio, né? A grande maioria não vai. E eu acho que assim, você tem que saber ler ali o que vai acontecer, né? Por exemplo, você está chovendo muito forte, você mora numa cidade onde as ruas alagam, É, pô, não vai, né, na rua. é, É um chuvisquinho, não tá assim tão frio também, porque às vezes tá frio, começa a chover, você fica com o corpo molhado, tomando vento na cara, talvez sua imunidade caia, você fique doente. Também, não aconselho. Mas às vezes tá uma chuva mais fraca, tá calor, beleza, né? Eu acho que você pode arriscar. É, Choveu no meio do percurso, o que você vai fazer? Termina o treino, né? A menos que seja um pé d'água e você fala, pô, tem que ir embora daqui porque a rua vai começar a alagar, porque eu tô aqui no Ibirapuera cheio de árvore, vai começar a cair árvore, tu vai embora, óbvio. Então você tem que saber ler ali um pouquinho do contexto da coisa, né? Entender o que vai ser melhor. Mas eu vou te falar que assim, eu já corri e começou a chover. Com chuvisquinho, eu já comecei correndo com chuvisquinho, sim, já, tranquilo. já tava. É, mesmo já estava chuviscando e eu comecei mesmo assim. Já teve vezes de eu correr e começar a chover na metade, chover um pouquinho mais forte, assim. A gente também consegue saber mais ou menos quando vai chover, né? É, Um treino de 40 minutos, uma hora, você fala, pô, acho que não vai chover daqui 30 minutos, 40 minutos. já caí nessa também, já caí nessa. Então, às vezes você erra, né? Mas o prognóstico. Mas enfim, você termina o treino, porque
tranquilo. E tem vezes que é gostoso pra caramba, né? Tem vezes que fala, nossa, que delícia de chuva, ainda mais quando tá mais calor e tal. Mas é isso, Diegão, assim, eu acho que depende de cada um. Eu acho que o mais importante é você entender ali, ler o contexto, para quê? Para você depois não passar nenhum perrengue chique aí. Cara, esse tipo de situação é analisar as opções, né, Bruno? Às vezes eu tenho a facilidade de ir para uma academia e correr numa esteira, ou ter a esteira do prédio, enfim, você vê, eu tenho a opção de eu ir para a rua ou ficar na academia. Beleza, analisei as opções. Aí vamos analisar mais, vamos mais a fundo. É muito importante esse treino? Também tem isso, que eu preciso fazer ele na Boa, rua, é boa. muito específico. E, meu, se tiver chovendo no dia da prova, eu não vou fazer a prova. Então, tem que pensar isso também. E aí se preparar, né? Colocar uma meia mais adequada, colocar uma camiseta mais adequada. Às vezes, dependendo, às vezes, mulher vai correr só de top, ou homem vai tirar lá a camiseta, vai correr sem camiseta, porque tem que tomar cuidado com o atrito, a camiseta vai ficar mais molhada, vai ficar mais colada no corpo. Tem É, corta-vento impermeável também, né, Diegão? também, às vezes dependendo se não tiver muito calor. Então tem várias coisas que a gente precisa analisar e tentar antecipar. Mas eu já vi situações de aluno de falar, amanhã vai chover, tá na previsão. Cara, é difícil, né? E aí chegou no Sim. dia, não choveu no horário que o cara ia treinar, Aí o entendeu? cara já tá torcendo para não correr, né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, às vezes você também. A previsão tem sido muito boa, tem sido bem assertiva, mas não dá também para ficar contando assim com o ovo, né? Entendeu? Entendeu? Já aconteceu comigo de sair de estar chovendo forte, você falar, vou correr e é o único horário que eu tenho para correr, e sair correndo já na chuva forte. Sim. E beleza, né? Mas questão de objetivos e eu falo, não, tem que fazer esse treino, eu preciso e vai ter que fazer. Já aconteceu. Já aconteceu também, você falou de estar correndo e começar a chover forte, para, não, de tudo. Já passei por vários perrengues aí também, viu, Brunão? Mas se você conseguir olhar, né, e você tá, não, cara. Tipo, verão aqui em São Paulo é clássico, né? Depois das 3, 4 da tarde sempre chove, não tem o que É, fazer, é muito, sim. e aí você, vou deixar para correr às 4 da tarde, aí você olha, tá aquele tempo e super escuro, aquele monte de nuvens, você fala, não, não vai chover não, mas ó, você vai tomar chuva, entendeu? Com certeza. Então eu acho que é bem por aí, dá uma analisada, vê a importância e talvez você vai para acha outra opção aí. Eu acho que excelente, Diegão. É bem por aí mesmo. Pula uma Bruno, próxima, então? Bruno, tem uma para fazer para você muito boa, cara. Essa Vixe, tem Maria. uma relação com corrida, mas acho que dá uma discussão muito legal aqui pra gente, cara. Um Ironman. Vamos pensar aqui no Ironman. Lá que é o nadar, pedalar e correr, né? Nadar 3,8, o pedal é de 180 quilômetros, uma corrida, uma maratona. Se tivesse o Phelps no seu auge, o Pogačar, né, que tá no auge agora, né, que é o melhor ciclista do mundo, e o Kipchoge, que já foi o melhor maratonista do mundo, também no seu auge. Os três nessa disputa, Brunão. Quem você acha que ia ganhar? Cara, é Phelps, Pogačar difícil. ou Kipchoge? É difícil, é difícil. Você me mostrou lá o vídeo, né? O É cara muito fazendo as bom, né? comparações. Eu não Muito sei se eu bom. concordo com tudo que ele disse, mas eu acho que assim, é, a natação é o mais curto, mas é o mais difícil. Então, por mais que alguém seja muito bom comparado com o cara muito ruim, quanto tempo de diferença vai dar? Não, e assim, e tem outra coisa, se o cara vai conseguir sair da água, porque não é, pô, você já nadou, não nadou? A dificuldade que é Sim, nadar não é uma coisa, vamos lá, vamos aprender rapidinho, tipo, e em 6 meses você tá nadando. Tudo bem que, meu, você pega atleta é embaçado, né? Atleta não, é claro. o cara, É você outro falar pra ele, você nível. tem que treinar 2 períodos por dia, todo dia ele vai lá e vai treinar, e, meu, resiliência vai fazer. Só É, vai que desempenhar muito bem. você der um tempo de treino para esses caras, tanto o Pogačar, o Kipchoge, fala assim, tem 6 meses de treino, uma preparação para fazer. Eu acho que o cara ele vai nadar melhor do que
muito cara que nada há 1.000 anos, Com mas certeza, para claro. sair da água, será que vai conseguir sair da água? 3,8 em mar aberto, né? Em águas abertas, né? Assim, partindo dessa lógica, então, o Phelps ganha, né? Porque os outros nem completam a natação. Então, exatamente. Aí depois Mas ele é pode fazer o difícil que ele comparar, quiser na porque bike e assim, na corrida, né, cara? porque aí depois você pensa, tudo bem, o mais longo é a bike, que é Aí eu. onde o melhor pode tirar mais tempo. Isso, Porém, exatamente. pedalar, teoricamente, é o mais fácil. Sim, então, Né? Não é tão, com exatamente. certeza o Phelps ia desempenhar bem na corrida, na Na, bike, mas na corrida eu já não sei. na E na corrida corrida também é um tempo curto, um pouco, não é tão vai longo ser. contra a bike, é um tempo médio, vai. Não é tão curto quanto a natação, não é tão longo quanto a bike, é um tempo médio. Então, quanto tempo que o Kipchoge tem de vantagem para os outros? Então, acho que a questão é essa, a gente pensar o quanto tempo cada um tira de vantagem de um para Na o sua outro modalidade, né? Mas na aí sua você modalidade. Né? pensar o Kipchoge, ele vai fazer a natação, a bike, aí depois ele vai ter a corrida, ele já vai vir destruído, né? O... Mas ele faz 2 horas e 5 destruído, Diegão. Ah, sim, sim. Ele não ia Mas eu se acho que perder eu pelo acho que de fato desempenho. ele não seria o vencedor. O Ah, Kipchoge não não, seria com o vencedor. certeza não, com Eu acho que certeza não. ficaria entre o Pogacar e o Phelps. Cara, também. Eu acho que ainda ficaria o Pogacar, cara, com certeza. Se ele conseguisse, né, nadar, realmente perdesse lá 1 hora, ficasse 1 hora Exato. atrás do Phelps, ainda acho que ele tiraria na bike e na corrida e tira fácil do Phelps, cara. Mas ia ser uma Mas é que disputa o muito Phelps é muito louca. potente, cara. Potente, forte. Então eu acho que Você acha que desempenharia ele bem na é. bike Você também. acha que ele é. Na Mas corrida, é. não. Ai, Na cara, corrida, não. Mas na na corrida. bike, sim. Mesmo, aquele gigante que olha, ele, cara, é muito alto, né, mano? É muito pesado, né, cara? É. Será que ele ia conseguir desempenhar bem? Pô, ia ser interessante. Podiam fazer isso aí, né? Um game dessa parada aí, né? Ia ser muito louco. Mas boa, boa, legal. Pode mandar aí, pronto. Acho Vamos lá, que então. não boa. A próxima pergunta. Dá para treinar bem correndo sempre cansado ou isso é sinal de erro no planejamento? Hum, Isso é caramba, boa, hein, hein? Brunão? Treinar bem, sempre cansado, erro no planejamento. Acho que é erro de Eu, planejamento, né, Brunão? Sempre cansado? Tipo, pô, você não tem é, né? Pra mim é erro de planejamento. Eu pode treino ser. sempre cansado porque eu tô nadando e pedalando, né? Isso aí não tem como treinar. Né? Não tem jeito, né, Diego? Não, Mas assim, eu acho mentira, que. mentira. Mas tem semanas que eu dou uma reduzida, né? Pra recuperar o corpo, né, cara? É super compensação, né? Aí é que tá. Exatamente. Eu acho que assim, pode ter erro no planejamento ou erro na execução, porque às vezes o atleta não faz o que Ah, você planejou. boa, 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 perfeito. É pra Então correr. pode. Eu vi um negócio muito bom também, Brunão. RP, né? Tipo, dei RP nesse treino aqui. Daí você vê lá qual que era o treino. Tipo, uma corrida em Z2. Porra, velho, deu RP numa corrida em Z2? Tá de sacanagem, né, mano? É, É verdade. aí ferra tudo, né? Aí quebra o treinador, pô. Aí você quebra o treinador. Tem isso também, hein, Brunão. Isso é verdade, Não, eu verdade. acho que as pessoas têm que ter em mente, Diegão, que assim, vai estar cansado. Por quê? Porque são pessoas que também têm a sua vida fora do treino, da corrida, né? São pessoas que Boa. trabalham, alguns têm filho, sabe que exige, quem tem filho sabe, exige um pouquinho mais, você tem que ir para lá e para cá, fazer as coisas com as crianças e tudo. Então, a vida já te exige um pouquinho, né? Às vezes você já está cansado só das coisas que você tem que fazer no seu dia sem ser o treino. Então, às vezes você vai treinar cansado. Agora, se você deixar de treinar porque você está cansado, você nunca vai estar disposto, na verdade, porque você nunca É, vai conseguir quebrar essa homeostase, né? Você vai estar sempre, não, beleza, estou aqui, não me mexo porque eu estou um pouco cansado. Você tem que saber que qual é o seu nível de cansaço? Beleza, eu estou um pouco fadigado na perna do treino. Beleza, dá para correr, corre um pouquinho mais leve. Meu, tô cansado do dia ontem, passei o dia inteiro em pé porque eu tive isso, eu também treinei perna, eu tô não sei o quê. Talvez o melhor não seja correr nesse dia, fazer passa pro outra dia seguinte. atividade ou não, Então, não fazer. não fazer, bom, tem que ter dias que você não vai fazer nada, mas eu treino quase todo dia, então para mim, mas tem dia, digam, que eu vou na academia e eu pedalo 30 minutinhos, cara.
leve ali, sabe? Leve para moderado, vai. Não para falar que era 30 minutinhos, faço uma mobilidadezinha ali de velho e acabou, porque eu tô cansado. Mas você Mas eu fez vou. alguma coisa, manteve a regularidade, a consistência, né? Colocou na tua O que é importante para a rotina cabeça também, né? Isso, manter a cabeça, manter alimentar, a rotina, exato. Então, eu acho alimentar. que assim, o treinar sempre cansado pode ser no planejamento, pode ser na execução, ou, cara, pode ser que é o normal, né? É o seu normal. Quantos dias eu não vou treinar que eu tô cansado, um pouquinho dolorido aqui, um pouquinho ali? É a maioria. E se eu deixar de treinar por causa disso, eu nunca vou evoluir. Exatamente, cara. Não, você bateu num ponto importante, né? Não é sempre, né, que você vai estar. Por mais que seja, tá tudo certinho, você tá seguindo o treino, tá seguindo o planejamento, tá certinho, tá tudo certinho, mas às vezes você tá mais cansado mesmo, cara. E não vai treinar, né? Às vezes. Eu acho que é normal. E é legal ter esse alinhamento sempre com o treinador, coisa rápida. Eu acho isso importante também, Bruno. Ah, isso vale o pessoal da Best Run aí, pessoal. Vocês estão escutando a gente. E se inscreva no nosso podcast, né, se você não está inscrito. Tá escutando, não Boa, está Diegão. inscrito, sacanagem, né? Ó, mas é ter esse alinhamento, Bruno. Pô, hoje eu tô mais cansado. O que que eu faço? Se todo dia tá mais cansado, né? Todo dia o cara te manda mensagem, tô cansado, pô, aí tem alguma coisa errada realmente, né? Vamos ajustar. Mas hoje eu tô mais cansado. O que que eu faço? Era um treino de tiro de 400 metros. Pô, vamos, né? Passar esse treino para outro dia e fazer um treino mais leve hoje. Isso que você falou é legal, cara. Às vezes fazer uma bicicleta de leve, 30 minutos, só uma mobilidade. É Sim. importante fazer esse ajuste, sim, eu acho legal, cara. E, É, e, Brunão, e tem outro ponto, Diegão. Só antes, desculpa, antes não, de não, você não, não, passar a pode próxima ir. pergunta, eu vou dar um exemplo porque aconteceu hoje. Aconteceu hoje comigo. Eu ainda levantei, eu arrumei meu filho para a escola, tudo, falei para minha esposa, falei, nossa, que preguiça de correr, cara. E porque tava com a perna cansada, tudo. E, pô, foi um treino do caramba, Ai, que porque legal. saí, aqueci, assim, quando fiz um fartlek, quando eu terminei o aquecimento, eu falei, nossa, acho que vai dar bom. E E deu. depois eu falei, bom, pelo menos a parte do fartlek era 5 e depois o resto desaquecimento, eu podia terminar no 5 ou podia depois fazer mais uma rodagem. E eu fiz mais dois ainda, terminei com 7. Porque tava bom. Então É. é isso, às vezes seu corpo tá cansado mesmo, você acabou de acordar, enfim. Mas depois quando você sai para treinar é outra história, né? Você nunca vai se arrepender depois de um treino, eu tenho quase certeza, Bruno. É Quase verdade. certeza. Às vezes, não tô afim e tal, mas aí você vai, mesmo, uma vez você termina, você tá super bem, às vezes acontece o que aconteceu com você, né? Você faz um dos melhores treinos da semana naquele dia, né? Que É legal. verdade, é isso aí, Tio. Agora, esse último aqui, Brunão, acho que não é nem tanto uma pergunta, mas a pessoa ela pede pra gente comentar sobre esse novo remédio aí que tá sendo criado, que tá fazendo a galera voltar a andar. Ainda tá numa fase meio experimental de tudo mais, né? Mas já é uma novidade muito legal, né, Brunão? Que é a polilaminina, que foi criada pela Patrícia Borojevich, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, cara. Tô legal, hein, meu? Pô, sensacional, Diego. Sensacional. Dá um pouco de orgulho, né? Porque, pô, uma brasileira, um estudo desse no Brasil, enfim. Porra. Embora que você pensar no bem, tanto faz quem fez e onde foi criado, óbvio. O importante é que as pessoas consigam se curar. E se eu não me engano, Diegão, porque você, daí depois começa a ver um monte de notícia, né? Ah, Você não sabe sim. exatamente o que é verdade, o que não é. Mas o que eu vi e que eu acho que de fato é verídico, tinham testado em 10 pessoas e 6 voltaram, não foi, os movimentos? Não sei se chegou Sim. a ver isso. Não sei a quantidade exata, mas sei que já teve umas melhoras aí. É que assim, ainda não conseguiram fazer nenhum estudo com grupo controle, uma coisa mais aprofundada, né? Que eu sei sobre, Sim. mas que já tá alguns testes assim, uns têm dado certo, outros. Aquela menina. Ai, tô tentando lembrar o nome dela, que era uma atleta brasileira da ginástica, que ela se lesionou muito grave nos Jogos de Inverno, tal, e tem uma paralisia também, Não lembro, não lembro. tetraplégica, tal. Ela tomou o negócio e parece que começou a ter começou a sentir, tipo, o braço e tal, uma coisa muito louca. Depois eu puxo o nome dela aqui, mas é uma
algo que está sendo estudado já faz muitos anos, né? Que ela está trabalhando nisso, a doutora, e, pô, é sensacional, né, cara? Não, sensacional. O único problema foi ter descoberto isso um pouquinho antes do carnaval e a mídia brasileira falar que a pessoa mais influente no Brasil é a Virgínia, né? De um lado você tem um baita no orgulho e depois você começa a ter vergonha, né? Você fala, não é possível isso, né? É difícil, né, cara? Não, e assim, e aí a gente entra nessa Difícil. parte política e vê que agora a galera tá querendo investir, não sei o que. Parece, é a mesma coisa que acontece com o atleta, né? Que 3 meses antes da Olimpíada aí chega os patrocínios, chegam as coisas, todo o tempo que passou, que estão até falando uma questão da patente, né? Que perdeu já a patente pra indústria gringa, que ela tentou segurar durante um tempo, mas, meu, a grana não deu, mas enfim, vai se desenvolver isso e é muito legal. Acho que foi o que você falou, né? Independente de onde for, para quem for, vai se desenvolver isso ao longo do tempo. E, pô, que maravilha, né, cara, de Não, ver muito que, bom. que as pessoas vão poder, né, se tiver um acidente, alguma coisa muito grave ali, poder voltar a andar, poder, pô, é incrível, cara. Muito incrível. É, com certeza, Digão. Isso aí, meu, acho que terminar aí com essa luz de esperança, né, Brunão, esse episódio, né, cara? Pois é, E Inshallah. valorizem a ciência brasileira, valorizem a ciência, porque, cara, é ali que as coisas aparecem de verdade, né, cara? É, gente, é a ciência, não é o tênis de placa, não é. Cara, tinha que falar do tênis de placa, Tem que mas ter, tem que ter. E tem eu que tenho ter. dois, só pra falar, mas tá Ah, bom. você tem? Você tem? Eu nunca corri com tênis de placa, mano. Queria ver se é realmente tudo isso. Deve ser bom pra caramba, mano. É, Muito bem, não é bom, pessoal. é bom. Muito bem, isso aí. Então, finalizamos por aqui mais um podcast. Vamos nos seguir aí, por favor, na YouTube, Instagram, aqui também no Spotify, no Corrida Consciência. Segue nós lá também na Best Run Oficial para montagem dos treinos e, né, prescrição e planejamento aí, tanto da corrida quanto do fortalecimento. Me siga em @treinador Diego Fernandes lá no Instagram e esse homem maravilhoso aqui. Bruno Bruzin. Aí, muito bem, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu, Diegão. Valeu, galerinha. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.